Ex-atleta, não, é em suspensão. Qualquer momento eu volto. Sobre meu contato do WhatsApp, talvez vocês tenham mesmo, e talvez eu ignore a maioria, porque são, sei lá, mais de 100 conversas não lidas no WhatsApp, eu não consigo acompanhar, não tem como. Então, quando me liga, eu consigo atender, quando mando WhatsApp, é muito provável que eu não responda. É bem provável que eu, inclusive, não leia. Mas se mandar e-mail, eu leio, se me ligar, eu atendo. O Telegram, não, também não consigo. Quase. Bom, Marcelo Bruno é meu nome, é o nome completo, para quem não sabe, não tem mais sobrenome. Bruno é o sobrenome, isso mesmo. É uma curiosidade, o pessoal lá em Minas, quando eu jogava lá, falava que eu era o cara sem sobrenome. Né? E, bom, vou falar de BFA, falar da Liga BFA, como que ela chegou ao que ela é hoje, tentar fazer um breve histórico do que foi esse desenvolvimento. Pode parecer que está bonitinha, não fui eu que cortei os jogadores, eu não sei fazer isso, eu só peguei tudo pronto e colei. Então, mas vamos lá. Isso funciona, Lucas? Eu conectei no meu PC. Agora foi. Show. Vou fazer um histórico, então, do que era... Isso aqui não é muito bom, não, cara. O que era o futebol americano? Até anos 2000. Tinha uma galera que já jogava futebol americano no Brasil, então eu sei que lá no Sul já tinha o pessoal jogando. No Rio a gente jogava na praia. Então, Carioca Ball, que inclusive está acontecendo nesse momento. Para quem quer saber, o Reptiles ganhou o primeiro jogo hoje de manhã. Isso é importante. E a gente joga agora, estamos jogando. Vê o resultado para mim depois. Evoluindo da areia, a gente foi para 2007 com o primeiro jogo equipado do Brasil. Não foi no Brasil, foi no Uruguai. E eu não sei se tem alguém aqui que estava lá. O Dan estava lá. E aí foi aquele negócio de equipamento emprestado. Foi um catadão do Brasil todo. Ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo. Mas foi a primeira experiência equipada que a gente teve. Isso foi um dia antes. Quem falou? Nós conhecemos no dia anterior. Pois é. Foi importante o camp. A galera se conhecer no dia de jogar. Ótimo. Foi, o pessoal... Enfim, a galera que foi do Rio estava acostumada a jogar na praia. Você imagina botar um capacete num cara que jogava na praia, né? Deu muito certo. 2008, o Croco e Brown Spiders, o primeiro jogo equipado no Brasil. Inclusive, alguém da arbitragem postou uma foto essa semana desse jogo também, aí eu lembrei e eu achei essa foto legal. Eu nem sei, na verdade, se essa foto é daquele jogo, mas acho que é. A arbitragem de Paraná, né? Mas vamos fingir que fica bonito. E aí, 2009 a 2015, evoluindo desse primeiro jogo, a gente teve aquele período com o torneio touchdown, o Campeonato Brasileiro da AFAB, que depois virou CBFA. Então, era um momento bem complicado da gente explicar quando tinha que falar com algum patrocinador, tentar fazer captação, você tinha que explicar que tinha um campeonato privado, que você tinha um campeonato da confederação e que os dois valiam como campeonato brasileiro, mas que tinha um time A que estava aqui, um time B que estava lá, e eles não se enfrentavam. Era uma confusão que depois, em 2016, veio a Superliga. Foi quando, no final de 2015, o TTD acabou. 2015 já foi o último ano que o TTD deu o dinheiro para os times, e aí, no final de 2015, acabou o TTD. Teve uma reunião com alguns times, alguns representantes de times, e foi decidido que não jogariam mais o TTD e iam fazer um campeonato único, que foi a Superliga em 2016. Eram 32 times, 105 jogos. Aí, em 2017, mudou o nome. Eu, Bruno Rocha e Bruno Takahashi. No primeiro momento, a gente foi conversar com o Guto, que era o presidente da CBFA, e a gente conversou sobre, já que os times organizam tudo, né, eles organizam os jogos, eles organizam as viagens, eles fazem tudo que acontecia a nível de futebol americano, vamos dar o campeonato na mão dos times. Então, essa foi a conversa naquele momento, transformar o campeonato em um campeonato dos times, e aí mudou-se o nome, e tem aquela história de BFL, BFA, isso a gente deixa para lá. Então, 2017... Tá aí. Então, em 2017, a gente teve... Era para ser 32 times, a gente teve 2 times que desistiram antes de começar, então a gente jogou com 30, e foram 95 jogos. Aí, em 2018,
A gente também teve 30 equipes porque era para ser 32 e 2 desistiram antes. E a gente teve um pouco mais de jogos, foram 109 jogos. E aí chegamos agora num cenário muito maior de BFA, com 84 times e 230 jogos. Esse número aqui, ele chegou a ser de 91, eram 91 times, e aí conforme chegava mais perto da hora do campeonato, né, o negócio vai apertando, e aí no dia de lançar, a gente teve 2 desistências. No dia. Então, uma campanha de lançamento pronta, e aí 2 times ligam pra gente e falam assim, foi mal, cara, não vai dar. E aí você pensa assim, ele descobriu hoje, né, que não ia dar, para falar pra gente. Enfim, perdemos alguns times, temos 84, o mais recente que saiu, e que foi o único que saiu durante a competição, foi o Spartans feminino, que vão ser os WOs do campeonato. A gente não ia ter WO esse ano, a gente vai ter, porque o Spartans jogou o primeiro jogo, desistiu, saiu, não temos mais Spartans feminino. O Norte, Manaus, terra do nosso querido Renner, começou com 5 times, né, começou não chegou a começar, mas a programação era de ter 5 times, aí um desistiu, a gente conseguiu botar um outro no lugar. Aí esse que a gente botou no lugar desistiu. Aí a gente ficou com 4. E aí desses 4, tinham 2 que ficaram enrolando a gente durante um bom tempo. O North Lions e o Manaus Raptors. E aí o Ítalo citou o Binho lá do North Lions. E falando em Binho, o Castor deve estar com o celular dele apitando, porque o Binho deve estar ligando para ele agora. A pergunta é se é o mesmo Binho. É o mesmo? Só pode ser. Enfim, eles enrolaram no sentido de não, a gente vai pagar a inscrição, tá tudo certo, a gente tem tudo aqui, tá tudo resolvido, pode ficar tranquilo. E aí foi chegando o prazo e eles não estavam resolvendo o que tinha que resolver. A gente começou a apertar e aí a gente viu que não ia rolar. Então, tinha espaço em calendário, pegamos a tabela do Norte, jogamos para frente, demos mais prazo para eles resolverem, a gente não ter que dar WO depois de começar, para não ter que ficar refazendo a tabela, mas não teve jeito. Chegou numa hora que a gente teve que tirar os caras do campeonato, porque eles simplesmente não cumpriram o que tinha sido combinado, saíram os 2 no mesmo dia, acho que foi no mesmo dia, e a gente ficou com 2 times no grupo de Manaus, lá no Norte. O Renner e os amigos dele do outro time. E aí, não, vai ser, no grupo de Manaus vai ser uma série de 5 jogos. Quem ganhar 3 primeiro leva. Mas pelo menos, uma notícia boa que vai ter lá é que a final, por regulamento, já está definida que a final é no Amazonas. E o Renner garantiu, né, Renner? Quem dera. Ele garantiu que vai ser na Arena Amazonas. Então, mais uma arena para a gente ter na BFA aí. Então, tem alguns números, né, desse período, desde quando virou BFA. A gente teve até hoje, até esse momento, 311 partidas, de 2017, 2018 e as que já aconteceram em 2019. Nessas 311 partidas, a gente teve 12.730 pontos. E isso é legal porque eu tenho uma planilha lá que a gente lança todos os placares, todos os resultados. Então a gente tem isso filtrado por quantos pontos cada time fez, quantos pontos cada time fez em casa, quantos pontos cada time cedeu. Não ia botar tudo aqui porque é muita coisa, são muitos times, muitos pontos, muitos jogos. Isso dá uma média de 41 pontos por jogo, que é uma média boa de pontos, considerando que... enfim, inclusive essa média aqui é 41, e a divisão é de 22 para o mandante e 19 para o visitante, a média. Então, em média, o mandante faz 22 pontos, o visitante faz 19 pontos. E aí, outros números também derivados dessa mesma planilha são esses aqui. A quantidade de jogos por conferência, e aí o feminino eu botei como uma conferência separada por ter chegado esse ano na BFA. O placar do time que venceu em cada conferência, então, em média, o time vencedor na BFA faz 33 pontos e o time perdedor faz 8 pontos. E por conferência a gente tem essa distribuição de pontos. O Nordeste é o time que mais faz ponto quando vence, né, os times do Nordeste. E no Norte os times são os que fazem menos pontos quando perdem. E a divisão de vitórias para mandante e visitante é até bem equilibrada. A gente tem no total 57% das vitórias do mandante, 43% das vitórias do time visitante.
São alguns números que dá para tirar daquela planilha, dá para abrir mais esses números, colocar por time, colocar por quantos pontos o time fez quando jogou como visitante em playoffs. Então a gente consegue fazer isso tudo com os dados que tem lá. Esse mapinha acho que vocês já devem ter visto na parte de arte da BFA. Eu copiei também do Silvinho. Isso é a distribuição de times por estado. Dá mais uma aí, Lucas. Essa é a distribuição por estado. São Paulo é o estado com mais equipes na BFA, são 13 times. E quantos tem de São Paulo aqui hoje, Lucas? Hoje? Na BFA? Aqui. Só a Lusa. Só Lusa, São Paulo. Que vai um pouco, acho que, da consciência dos times de participar de eventos como esse, né? E o Nordeste acho que é o mais representado, talvez. Não sei, você tem esses números, depois você vê. E aí lá na nossa base de cadastro, a gente tem nesse momento 5.720 pessoas entre atletas e CT, tem membros de diretoria lá também, de times, mas são quase 5.800 envolvidos. Tem um monte de staff de time que não está nessa base, o pessoal que não cadastrou, mas não tem problema, porque é staff, o atleta tem que estar. Então dá para ver que é bastante gente que a gente atinge, né? É muita gente envolvida. Bom, esses são números da BFA, históricos. E aí quando a gente fala da gestão da BFA, como é que funcionava a BFA até no passado? A gente não tinha uma gestão remunerada, a gente tinha uma gestão voluntária, totalmente voluntária. Então funcionava com um comitê gestor, que participava eu e mais 2 por cada região. Então tinha eu centralizando. No Sudeste a gente tinha o Marcel, do Vasco, e o José, que era do Tritões, depois tinha saído do Tritões. Lá no Sul a gente tinha o Fábio Naldino, que foi QB do Croco durante muito tempo, e o Takahashi, do Rex, está no Rex até hoje. No Centro-Oeste, o Paulo, do Arsenal, e o Igor, do Rednex, que depois o Igor saiu e entrou o Fabrício, do Tubarões. No Nordeste, o Bruno Rocha e o Diego, o Bruno Rocha do Caçadores e o Diego do Espectros. E no Norte, quando surgiu o comitê gestor novo, veio o Renner para representar o Norte. Isso mudou, né? Até então a gente trabalhava voluntário e era cada um no seu emprego durante o dia, chegava em casa à noite e ia tocar as coisas de BFA. Então durante o dia nada acontecia, basicamente. Era aquele alt-tab no trabalho, para você resolver uma coisa ou outra, e ia tocando assim, virava à noite, não dormia. Não era muito legal, mas a gente fazia acontecer porque a gente queria fazer acontecer. Então dava uma trabalheira, mas a gente fazia. Chegou na virada do ano, a gente colocou na mesa e falou, não dá para continuar. Eu decidi que eu não ia continuar se não virasse o meu trabalho de verdade. Eu precisava parar de fazer tudo que eu estava fazendo durante o dia e começar a fazer só BFA, e assim ocorreu. Então hoje a gente tem uma gestão com basicamente, principalmente esses 4 aqui. Eu, sou esse aqui. O Lucas, aquele ali. O Castor, cadê o Castor? Face revelada. Esse Ali, é ó. o Castor Pérez. Aquele ali, ó. É ele que cobra vocês. E o Silvinho que não pôde vir, mas é ele que faz as artes, é ele que cortou esses jogadores que estão aqui no fundo da apresentação. Ele cortou a gente também, Isso tudo. Eu peguei isso, inclusive, de uma outra apresentação que ele fez, eu copiei. Ele não sabe. Então, eu fico, na verdade, fazendo meio que um pouco de tudo. Eu estou sempre envolvido com tudo que está acontecendo e eu sou o cara que acho que tenho mais tempo disponível, porque é só isso que eu faço, é só a BFA que eu faço. O Lucas tem a Score, ele tem o Palmeiras e ele me ajuda com toda a parte esportiva. E tem a Confederação também. Então, sempre que tem um caso de... Tem a Associação de Treinadores também. O que mais? São 5 caras. Foi? No Palmeiras você tem mais uns 5, né? Não falei isso que eles estão aí hoje. Tá. Adoro vocês. Isso é tudo pronto pra mim, viu? Desculpa. Agora você me mentiu. Será aquele negócio lá para avaliar o... Pega ali. Então, o Lucas é o cara que cuida principalmente da parte esportiva. Então, ele lida diretamente com muitos dos treinadores e dos gestores dos times. O Castor faz o administrativo financeiro,
Hoje a gente diz, eu e o Lucas, a gente diz que o único cara que dá pra gente saber exatamente o que faz na BFA é o Castor, que é o administrativo financeiro. Porque o resto todo, eu e o Lucas, a gente faz tudo. Tudo que vocês possam imaginar. Parte de, até de comunicação a gente acaba se metendo porque faz também, tudo. Aprendemos a editar vídeo, inclusive. A gente aprendeu a fazer uma transmissão. Verdade. O Silvinho, ele é o cara do design. Para quem estava desde o começo, vocês devem lembrar do nome do Juan. O Juan era o cara que fazia isso no começo. O Juan saiu logo depois da abertura e aí eu trouxe o Silvinho para trabalhar com a gente. O Silvinho que faz todas as artes, é ele que no final de semana, quando a gente... Quer dizer, no final de semana é todo mundo, mas a gente tem sempre um plantão de final de semana porque tem sei lá quantos jogos. Esse final de semana são só 2 por causa do congresso, mas do encontro. Mas semana passada, por exemplo, foram 18 jogos. Então a gente fica online o tempo todo buscando, desde a quinta-feira, na verdade, buscando todos os links de quem vai fazer transmissão, os links de quem e onde vão fazer os play-by-play dos jogos. O Silvinho prepara uma arte para cada um e a gente vai divulgando na hora que a gente vai sabendo e mais perto do jogo, para cada jogo ter o seu arrasta para cima lá para levar para a transmissão ou para o play-by-play. E assim que acabar o jogo, a gente publicar o resultado nessa mesma arte também. Então é um plantão que a gente dá mesmo, sábado e domingo direto, sem parar. E além desses 4 aqui, a gente tem mais o Ricardo, que vai falar depois, inclusive, que faz ele é da Nacione, ele tem uma parceria com a gente para o branding da BFA, e ele é um cara que dá um suporte incrível para a gente na parte de comunicação e marketing e design das coisas. Tem o Kiwi, que é o repórter, que para quem já assistiu Se Liga na BFA, é o programa que a gente joga no YouTube. Aquele é o Kiwi, ele trabalha com a gente na parte de comunicação também. Tem a Carol, que faz a parte de análise de qualidade, que é aquele link de avaliação pós-jogo que a gente manda sempre depois dos jogos, que substituiu o final da súmula. Para quem lembra da súmula até o ano passado, ela tinha um campo, eu vou falar até disso no final, ela tinha um campo para todos os representantes dos times escreverem o que tinham achado do jogo. Basicamente era isso. E aí você dá um espaço para o cara escrever logo depois de ter perdido um jogo, possivelmente com algum erro de arbitragem, o cara de cabeça quente, de luva, suado e um papel e caneta. Então vinha um monte de reclamação, às vezes xingamento na súmula, mal escrito porque o cara está de luva, não dá para ler nada, borrado porque o cara está suado. Então a gente tirou isso da súmula, virou um link, o cara faz isso agora depois, então passou o jogo, na segunda-feira a Carol manda o link, ela recebe tudo, ela faz os relatórios, já tem alguns prontos, e aí no final das contas a gente quer avaliar o que cada time está fazendo bem e o que cada time tem que melhorar. Então na avaliação a gente fala sobre a qualidade do evento, sobre como é que foi a recepção do time visitante. O cara chegou para jogar e ninguém estava lá para receber ele, ninguém estava lá para abrir o vestiário. Ou então o vestiário só foi aberto 1 hora antes do jogo. Ou então o cara demorou para dar água, não indicou aonde que você podia almoçar porque você veio de viagem, você tem que almoçar antes do jogo. Enfim, coisas que a gente avalia para entender, não é punitivo, não é para eu dizer assim, vou te multar em R$10.000 porque você não indicou o almoço para o cara. Não é isso. É para a gente tentar melhorar e fazer os procedimentos levarem a situações melhores para quem joga. E a nossa rotina de trabalho ela é baseada em diversos processos. O Rafa, bem lembrado. O Rafa é o cara do FABR Highlights, que ele faz o corte de vídeo pra gente. Então, acabou a rodada, a gente recebe os vídeos lá no Drive, às vezes a gente consegue receber no Drive, às vezes o time fez uma live que estava com boa qualidade, a gente consegue cortar direto da live, porque na segunda-feira a gente tem até as 4 horas da tarde para mandar os melhores momentos para a ESPN. Então, além do plantão do final de semana, a segunda-feira é quase toda dedicada a montar o e-mail de informações para a ESPN passar o que a gente teve naquele final de semana no ESPN League de segunda. E uma coisa que a gente conseguiu, na semana passada, a gente foi lá na ESPN, eu e o Lucas, a gente conversou com o pessoal que assumiu a parte de NFL, futebol americano da ESPN, e para quem assistiu a abertura da NFL, vocês devem ter visto que passaram alguns trechos de 30 segundos de BFA. Isso foi o que a gente conversou na semana passada, da gente deixar esses trechinhos prontos, porque a ESPN combinou que, não havendo propaganda para passar, ou seja, o que eles não tiverem vendido do plano comercial deles, eles colocariam os nossos trechos. Olha, por exemplo, eles não venderam nada
E aí eles conseguiram colocar, acho que tudo nosso, e conseguiram colocar inclusive na própria abertura da NFL. E vão colocar no Sunday Night também. Sempre que tem esses intervalos que não tem comercial para passar, eles vão colocar a BFA. Se a gente pegar aquele plano comercial, a gente pegou, né? Tá pegando de graça um negócio que é enorme, que custa muito caro. Então, por isso que a gente sempre falou sobre qualidade do vídeo, né? Mandar o vídeo com qualidade, fazer uma transmissão com qualidade. O Luke vai vir aqui para falar sobre isso. Fazer a filmagem. Luke tá aí? Fala, Luke. Fazer a filmagem com qualidade e mandar o mais rápido possível para a gente poder editar, cortar, colocar na pasta, mandar para a ESPN. E isso dá muito trabalho. Então, quanto mais rápido e quanto melhor for a qualidade do vídeo que chegarem para a gente, melhor vai chegar para a ESPN e melhor vai ser a exposição que a gente vai ter. Com relação aos processos, e aí a gente entra numa... o que baseia os nossos processos, né? Basicamente, é o regulamento que a gente tem. Então, o regulamento define diversas coisas que todos os times têm que fazer e que a gente tem que fazer também, tanto como mandante quanto como visitante. Está errado no site da confederação. Você também usa minhas coisas erradas. Estou justificando um erro ou outro. Não sou eu que gerencio o site da confederação. Então, a gente se baseia, obviamente, no regulamento, que define o que o time... Ele principalmente fala sobre obrigações do time quando ele é mandante. O que ele tem que fazer para o evento acontecer dentro de determinados padrões. Isso, óbvio, tem muitas variações no Brasil inteiro. Então, tem aquele time que acaba jogando onde não tem arquibancada, mas o campo é muito mais acessível para ele fazer o jogo. E tem o time que joga numa arena de Copa do Mundo. Isso é muito variável. O ideal seria que a gente jogasse sempre em estádios, com capacidade de receber torcida, com um campo bem pintado, mas a gente tem várias situações. E os processos estão baseados, então, no regulamento e nessa planilha aqui, que é uma planilha geral, que hoje ela é o sistema da BFA. Então, a gente tem todos os jogos cadastrados, os locais de jogos, envio de súmula, sai tudo automático daqui das listas de time, cadastro de jogadores. Está tudo aqui dentro e é daqui que a gente define o que é feito em cada dia da semana, tudo que precede um jogo, o que acontece durante o jogo, o que acontece pós-jogo. Está tudo aqui, é daqui que saem os processos. Então, deixa assim, tá bom, eu fico aqui. Então, o que tem de pré-jogo? Né? Pô, nem de perto. Tá. Definição de data e horário de jogo. Agora, pensando que você vai ter um jogo para fazer da BFA, o seu jogo é daqui a um mês e meio. Então, da data do jogo, você volta 28 dias, isso está no regulamento, e você tem que informar para a BFA o dia, né, dentro daquele final de semana que a gente estabeleceu, se vai ser no sábado, se vai ser no domingo, o horário do jogo e a cidade onde vai ser o jogo. O estádio você tem mais uma semana. Então, se você pegar aquela minha tabela que eu mostrei aqui agora, você vai ter sempre um prazo destacado lá de até quando os times têm que mandar essas informações. A gente quer receber essa informação nesse prazo para poder mandar para os visitantes e todo mundo se organizar e ter esse meio oficial de comunicação, para a gente saber que existe alguém regulando isso e não é simplesmente o mandante ligar para o visitante: vamos jogar no sábado, meio-dia. Aí o cara começa a programar a viagem, daqui a 2 semanas ele manda para a BFA outra coisa, e quando eu comunico, o visitante fala assim: o cara me falou que era sábado. Bom, e daí? Ninguém oficializou nada, ninguém estava regulando isso, quem regula tem que ser a BFA, então a gente tem esse papel de receber essas informações, centralizar e distribuir para cumprirem os prazos e a gente ter essa programação bem feita. A gente teve essa semana o caso o Altieri é do Gorilas. O Altieri me procurou para perguntar sobre um jogo que ele vai ter daqui a 2 semanas e ainda não tinha o local, porque o mandante ainda não tinha definido. E o mandante realmente não tinha mandado, acho que é o Juventude, inclusive. O Eduardo não tinha me mandado as informações, mas ele já tinha as informações. Então, às vezes, a gente fica preso nisso. O cara já conseguiu definir tudo, mas ele não fez sair a informação. E aí a informação não chega na BFA, eu não consigo mandar para o visitante, o cara, às vezes, tem que programar uma viagem grande e vai perdendo prazo, e a passagem vai ficando mais cara, ele vai perdendo fornecedor de ônibus. Então, a gente tenta manter esses prazos para fazer tudo acontecer. Então, isso é um dos processos de pré-jogo que a gente tem, que é essa cobrança de definição de horário e local de jogo. O que tem logo em seguida disso? O cara manda, e aí a gente tem que ver se o cara botou dentro do regulamento.
Porque se você está, acho que é 600 quilômetros, a mais de 600 quilômetros do local que você vai jogar, se o seu visitante vai viajar mais de 600 quilômetros para chegar, você não pode marcar o jogo para depois de domingo às 2. Se você está entre 300 e 600 quilômetros, você pode marcar no máximo até domingo às 3, acho que é isso. E se você está a menos de 300 quilômetros, você pode marcar até domingo às 4. Em paralelo a isso, você não pode marcar depois de 2h30 se você não tiver iluminação no estádio. E aí lá no final eu vou mostrar o porquê disso também. Então a gente recebe informação, faz a verificação, confere com a arbitragem, porque a gente tem a questão de ter arbitragem disponível para os jogos do final de semana. Você imagina que você pode ter 3, 4 jogos na mesma cidade e você não vai ter árbitro suficiente para atender todo mundo. Se os times insistirem em marcar os jogos no mesmo local e horário, né, na mesma cidade e horário, acontece que às vezes a gente tem que deslocar árbitro. Então você faz isso em Santa Catarina, não vai ter árbitro suficiente, tem que vir árbitro do Paraná ou do Rio Grande do Sul, isso gera custo, o time tem que pagar a mais, e aí é uma dor de cabeça, porque aí vem todo mundo brigar comigo, e aí eu tenho que explicar que não fui eu que marquei os jogos, foram eles. Enfim, no final das contas a gente consegue resolver. É chato, mas resolve. Então passou uma semana, tem que definir cidade, a cidade na verdade é lá, tem que definir o estádio. E aí quando fala de estádio, a gente fala sobre essas situações que variam muito no Brasil. Então a gente tem o cara que joga na Arena Pernambuco, o Apaches, o Mariners, eles jogam, acho que quase todos os jogos lá, só o de amanhã o Redentores não vai ser, ia ser, não vai ser mais. E aqui em São Paulo, o Palmeiras, por exemplo, jogou no Parelheiros e não tem arquibancada, né? O campo é ótimo, mas não tem um morro. A sideline é no morro. Então a gente tem essas situações muito variáveis. A gente tem a situação lá do Locomotiva, que inclusive o Paulo Antunes que criticou vocês, né? Eu vou falar para ele que eu vou ligar para o Ortobon e vou pedir um patrocínio para botar colchão no fundo. Então tem que definir o estádio e aí nesse momento a gente passa por essa variedade de situações. Na semana passada, o Júlio do Betim Bulldogs, ele está com um jogo que foi adiado, ele tem que remarcar, foi o jogo do Betim Bulldogs e Dark Owls, e aí ele conseguiu um campo e ele falou, cara, consegui um campo aqui, o campo tem 83 metros e tem 47 de largura, a sideline ficaria no limite. Então, aí eu tive que dizer para ele, não cabe, não dá. Porque se não tivesse alguém para regular, para ele ligar, para perguntar, provavelmente ele marcaria esse jogo lá e ia jogar arena, né? Porque não tem espaço. O Viper jogou num campo, inclusive, que acabava muito perto da pista. Não foi? Já joguei na praça também. Enfim, são essas situações. Arena de Copa do Mundo, praça. E dentro desses processos também, pré-jogo, a gente tem a escalação de arbitragem e delegado. Então, a escalação de arbitragem vai em função de calendário e localidade, para colocar quem está disponível, deslocar árbitro quando é necessário. E delegado, a função do delegado, ela é a gente que escala, a BFA escala o delegado. Então, a gente tem uma lista, um cadastro enorme já, que veio se acumulando desde 2017, de quem faz a função de delegado. E o que é a função do delegado na BFA? Durante o jogo, na verdade, antes do jogo, durante o jogo e logo após o jogo, o delegado ele é a BFA naquele local, naquele momento. Ele leva um documento em que ele vai fazer a verificação de tudo que está montado para o evento, e aí esse checklist ele veio do regulamento, que são aquelas obrigações que a gente falou. O que o time tem que montar para fazer um jogo de BFA? Ele tem que fazer a pintura de determinada maneira, ele tem que montar o field goal assim assado, ele tem que estar com o pirulito tal hora, ele tem que disponibilizar a água do visitante da arbitragem em tal momento. E aí isso tudo está naquele checklist e o delegado vai fazer essa verificação. Em seguida, o delegado vai fazer a verificação de documentação de jogadores. Então ele vai vir com a lista de cada time, pegar documento por documento, conferir, liberar, o cara assina, vai para o jogo. E aí, nesses momentos, a gente tem as ligações de final de semana, que são os delegados ligando para saber se fulano pode jogar porque não está na lista, não sei o quê. E aí eu tenho que entrar na minha base e ver o que aconteceu, por que aquele cara não está na lista, e aí liberar ou não liberar. Coisas que acontecem com o fulano não está na lista. O jogador fala, não estou na lista. E aí o cara me liga para confirmar, e aí quando eu vou olhar, o cara está na lista. Ele simplesmente não achou o nome na lista, mas está. Acontece. Parece mentira, mas é verdade.
Bastante. Outra que aconteceu, o cara me ligou e falou assim, cara, tem um jogador que já jogou os 2 primeiros jogos, era o terceiro jogo do time, ele já jogou os 2 primeiros jogos e o nome dele não está na lista. O que eu faço? Eu falei, cara, se ele jogou os 2 primeiros, então ele estava na súmula, ele deve estar regularmente inscrito, não sei por que ele não estaria, mas vou olhar qual é o nome. Adriel. Aí procurei Adriel e não achei Adriel de jeito nenhum. Porque, enfim, Adriel é o primeiro da lista, procurei, não vi no A, falei, porra. Aí dei o Ctrl F para ver se ele estava em outro time. Ele não estava em outro time, ele estava no time certo, mas o nome dele é Luan Adriel. E aí o cara falou, não, meu jogador não está na lista. Ele não sabia que o jogador dele se chama Luan Adriel e não Adriel. E aí eu recebi uma ligação no final de semana por causa disso. E mais umas 15 mensagens de WhatsApp que caguei solenemente. Uma ligação um pouco agressiva, de incompetência. A que eu recebi? Não, o cara liga reclamando. Então, durante o jogo, o que acontece é aquilo que eu falei do nosso plantão de divulgação de jogo, é subir a arte com transmissão, play-by-play, postar resultado, fazer todo mundo que quiser acompanhar de longe saber o que está acontecendo. E, principalmente, as soluções imediatas, que são essas situações que a gente recebe de ligação do delegado para saber sobre o nome na lista, do visitante para saber sobre o campo, se está tudo certo realmente, do mandante para saber se ele pode atrasar o jogo por sei lá o quê. Enfim, diversas ligações a gente vai atendendo e vai resolvendo. Às vezes eu até respondo WhatsApp nesse momento também. E aí o pós-jogo começa com na verdade o pós-jogo ele começa com o corte de vídeo da ESPN, que é o próximo aqui. Então, chegou de manhã, pegar tudo que a gente já recebeu de vídeo, começar a cortar, identificar melhores momentos. Então, o Lucas pega o link da transmissão, marca lá os minutos, me manda, eu começo a cortar. E, recentemente, a gente trouxe o Rafa para fazer isso e mudou minha vida na segunda-feira. Porque quando eu começo a ver, ele já cortou quase todos. Então, isso acelerou muito. Mas a gente faz o recebimento e verificação de súmulas. O delegado fecha a súmula, manda para a gente já salva no Drive, o Lucas... Ultimamente ele já tem feito sozinho, antes eu fazia junto, aí não conseguia mais, ele falou, deixa que eu faço, e pegou para fazer. Então a verificação de súmula pegar aqui cada itemzinho de sim ou não, verificar se teve alguma coisa errada e jogar lá naquela nossa planilha o que teve de errado para o Castor fazer notificação de multa, quando é o caso. E aí nesse momento, o que a gente faz se está aqui como não, se está como errado, vira notificação, o Castor emite e manda. E aí, no momento seguinte, o cara recebe a multa. Então, às vezes, ele pode receber a multa e falar assim, não tinha segurança no jogo. Vocês não botaram os 3 seguranças. Aconteceu isso com o Abraão um ano. Multão porque não tinha segurança. Ele falou assim, cara, tinha guarda municipal no jogo. Então tinha segurança. O delegado ou não viu, ou, enfim, não procurou. E a gente emite a multa e aí tira a multa. Esse arquivo aqui, ele foi mudando, ele vem mudando ao longo das temporadas, e essa temporada ele já mudou umas 2 ou 3 vezes, porque a gente vai percebendo o que está dando problema na hora de preencher e vai adaptando. Então, essas 2 últimas linhas aqui, elas estão muito pequenas, obviamente não vai dar para ler, mas elas falam sobre o campo. Essa aqui define qual é a linha de meio do campo. Isso aqui é o tamanho da endzone, se ela tem de 7, 8, 9, 10, 11 ou 12 jardas, que pelo manual de pintura a sua endzone consegue ficar de 7 a 12, dependendo do tamanho do campo. E a linha de baixo diz onde é que está a linha de meio de campo, se está na 40, 45 ou 50 jardas. Porque pela regra do futebol americano você tem que pintar o campo com o meio de campo na 40, 45 ou 50. Aliás, eu acho que a regra não fala nem na 40, só 45 e 50, a gente que adaptou. Então eu coloquei isso porque isso não existia antes. E aí quando aconteceu o caso lá com o Locomotive e Corinthians, eu entendi que se eu colocasse isso eu conseguiria identificar melhor o que estava acontecendo nas pinturas erradas. E eu vou falar de pintura errada daqui a pouco, o Lucas vai gostar. Então a gente faz esses processos logo pós-jogo. Tenta no teclado aqui. E a avaliação, que é o que a Carol manda, o link que a Carol manda para os times preencherem. E aí ela faz os relatórios e a gente vai ter uma nota para cada um e vai ter uma avaliação de cada time, tanto como mandante quanto como visitante, para saber o que cada um está fazendo bem e o que cada um tem que melhorar.
que a gente tem de parceiro, né, como BFA? O que a BFA tem de parceiros já nesse momento, desde o começo desse ano até agora? A gente tem a Esporte América, que é uma loja lá de Curitiba. Eu acho que todo mundo aqui conhece a Esporte América, importa e vende produtos de futebol americano, coisa que a gente não teria em outros lugares. E ele patrocina, o Marcelo da Esporte América, ele patrocina o prêmio de MVP da Liga BFA feminina. Tem as entregas são, ele vai dar um cheque de R$1.000 para a atleta que for escolhida MVP, e aí a gente bota ele em todas as publicações que tem do feminino. Então, se a gente faz alguma publicação do feminino nas redes sociais da BFA, e se a gente está fazendo uma transmissão do feminino, vocês sempre vão ver a marca da Esporte América aparecendo. Além do feminino, ele também entra em algumas transmissões que a gente faz. Então, a gente fez uma transmissão do Gaspar e Rex, sei lá, semana 4, eu acho. E aí ele entrou nessa transmissão, ele pagou um valor lá para a gente fazer a transmissão. Então, a transmissão ela não tem custo para a BFA. A gente orça, a gente capta e aí paga o fornecedor. Então, a gente fez essa transmissão, ele entrou. E aí o que ele falou foi, e isso vale para quem estiver fazendo transmissão, o Luke vai falar sobre a parte da transmissão em si, mas nessa parte da captação o que ele falou foi, o retorno que ele teve financeiro, como vendas, porque a gente ativou um cupom dele, não foi tão bom. Ele falou, não vendi bem com o cupom, mas ele falou que teve um retorno de exposição de marca muito bom, porque a gente ativou muito a Esporte América naquela transmissão. Foi a mesma transmissão que a gente ativou a Confederação. A Esporte América foi mais ativada do que a Confederação naquela transmissão, porque eles pagaram mais. Proporção normal. E aí o que ele deu de retorno foi isso. Ele falou, o retorno foi muito bom de exposição. Então, ele é um cara que está com a gente vai ter mais uma transmissão, acho que semana que vem, que ele deve entrar também, de novo. Como assim? O Marcelo jogava? Eu não lembro. Jogava no Croco? Então, é do meio também. É um que se manteve, é o que o Lucas sempre falou, né? Do cara se manter na comunidade e continuar ajudando e participando. Um outro parceiro que a gente tem desde o começo do ano é o Ricardo Danacione, que está aqui na frente, vai falar logo depois também, que ele faz a parte de branding da BFA, então muita coisa do que a gente já está fazendo esse ano tem o dedo dele, porque tem esse suporte que ele dá na hora que a gente vai tomar as decisões e vai fazer... Então, o primeiro placar que a gente fez, o modelo de placar que a gente fez para esse ano, quem fez foi o Ricardo. Em seguida a gente foi modificando, foi mudando. Hoje a gente está com um placar que tem as logos dos times e que a gente manda para os times antes dos jogos, inclusive. Está dentro daqueles processos de pré-jogo que, se eu fosse abrir cada processo aqui, a gente ia passar uma semana falando sobre os processos que a gente faz. Eu acho que dá mais de 80. O quê? Deve dar. Eu tenho isso desenhado, depois a gente pode até contar. Um parceiro que foi muito legal da gente ter conseguido para esse ano foi a ESPN. Então, isso aqui começou no ano passado, na verdade. No começo da temporada do ano passado, eu entrei em contato, na verdade alguém entrou em contato comigo da ESPN, que foi a Gabi, para falar sobre o BFA, e aí a gente fez uma reunião por videoconferência, e eu apresentei a BFA, eles entenderam mais ou menos o que era, quiseram talvez fazer alguma proposta, a coisa nunca andou, e ficou por isso mesmo, passou, chegou o Brasil Ball. Eu mandei outro e-mail e falei, tem Brasil Ball, a gente quer passar, o que vocês conseguem fazer pra gente, ajuda. Aí eles falaram, vamos ver, legal, e nada de novo. E aí chegou no começo desse ano, eu estava até em São Paulo, estava com o Lucas, e a gente falou assim, cara, vamos tentar a ESPN de novo. E aí ele foi no LinkedIn da Gabi, mandou mensagem, eu mandei um e-mail pro cara que eu falava no ano passado, e aí a gente conseguiu uma reunião para 2, 3 dias depois. E aí foi quando a gente foi lá na ESPN apresentar a BFA de novo, e dessa vez já muito mais estruturado, já muito mais ciente de tudo que estava acontecendo, numa situação de sendo a BFA o único campeonato acontecendo, então era muito mais fácil de explicar também. E aí daquela reunião a gente teve mais algumas e foi definindo o que seria um modelo de parceria e chegamos no contrato que a gente tem hoje, que é a final transmitida ao vivo na ESPN, a final feminina em compacto na programação, as semifinais masculinas, as semifinais nacionais, em compacto também, e nessa última reunião eles colocaram a grande possibilidade da gente fazer essas semifinais ao vivo também, na ESPN se forem no sábado. Inclusive isso é uma definição, o Brasil Bowl esse ano ele vai ter que ser no sábado. Vai ser no sábado, 14 de dezembro. A gente não vai ter como mudar isso, porque a gente tem que passar na ESPN, e vai ser no sábado porque no domingo tem NFL e não tem a menor condição deles colocar a gente no lugar.
Entendi. Um outro parceiro que a gente está é a New Era. É um parceiro recente até. E a parceria com a New Era é de premiação para lance da rodada. A gente definiu que a gente vai fazer a eleição do lance da rodada no nosso Instagram e quem ganhar leva um boné da New Era. Isso funciona da seguinte maneira: a gente faz os cortes dos vídeos na segunda, e aí o Silvinho, que é o cara que cuida das redes sociais, ele pega 4 lances. Quem é que escolhe o lance? Você? O Rafa escolhe. Eu, ele e o Rafa. A gente pega um molde de lance. Então a gente escolhe, o Lucas e o Rafa e o Silvinho escolhem 4 lances, sobem no Instagram com aquela enquete, o pessoal vota, isso dá um engajamento ótimo pra gente, todo mundo entra, participa, isso é post, vai para os stories e vai com a eleição lá do enquete. E aí são 3 vezes enquete, né? 2 semifinais, depois uma final, e aí alguém ganha, ele leva um boné, e isso é muito legal porque essa marca aqui, ela agrega muito. A New Era é a maior marca de boné que tem, e aí eles cederam, a gente ganhou 26 bonés, se não me engano, deles, de times da NFL, que são os prêmios para quem leva o lance da rodada. E isso, uma parte importante de fazer isso acontecer é a gente conseguir cortar os vídeos rapidamente na segunda. Então, se teve uma jogada maravilhosa na rodada, mas o vídeo não chegou, não tem como, não vai entrar. E aí tem 2 parceiros aqui que são sensacionais pra gente, que são o Salão Oval, com o Vitor e o Kaká estão aí também, e o César, que são os caras que fazem uma cobertura total e completa de BFA. Estou descobrindo hoje 2 caras das BFA-BR que nunca eram conhecidas. É o Castor e o tal do César. O César levanta pra gente, por favor. O César é o responsável pelo site do Salão Oval e por tudo do Salão Oval brasileiro. É isso? Online? Ele é o Coringa, ele escreve. O Vitor só finge, cara. O Vitor só faz perguntas relacionadas. O Vitor só faz as matérias sensacionalistas. É isso. Então esses 2 parceiros aqui são sensacionais. A cobertura que o Salão Oval faz é impressionante. Eles têm tudo de todos os jogos. Às vezes acabou o jogo e o Vitor já está postando matéria. Eu não sei se ele está na frente do tempo, porque não tem como. Você faz em tempo real a matéria, assistindo o jogo. Foi legal essa última semana, o Kaká me bateu em tempo. Mas porque eu tava vendo 3 jogos e ele só 1. E é isso, vai acontecendo e a gente vai, no final a gente acaba torcendo por um time, porque tipo, eu escrito. E aí eu fico igual do Spectre, eu falei, não, aqui vai touchdown, eu tenho que escrever. E aí a gente solta o vídeo. Obrigado pelo que vocês fazem, pelo futebol americano de um modo geral, assim, é muito legal mesmo. Então tem Salão Oval e tem o Rafa do FABR Highlights, que ele veio procurar a gente recentemente. Ele já fazia um negócio que a gente gostava, que era pegar highlights e era da cabeça dele. Ele achava o vídeo, cortava e publicava. Então ele veio procurar a gente e o que a gente combinou é que agora ele tem acesso ao vídeo que a gente recebe na hora. Então na hora que a gente recebe, ele recebe também. E ele está em contato com a gente o tempo todo e ele participa diretamente do que a gente faz com relação a vídeo. Então, esses lances da rodada, o que a gente manda para a ESPN, ele é o cara que está fazendo a parte de corte de vídeo, sei lá, faz 80% dos cortes de vídeo. E que foi uma mão na roda para a gente. Tem esse parceiro aqui, obviamente, que é o cara que dá a chancela para a gente, o Ítalo falou agora há pouco. A gente é o campeonato chancelado pela confederação, então não tem como não dizer que esse cara é um parceiro. Ele é, de fato, e inclusive patrocinou uma transmissão junto com o Esporte América, da BFA, e é o cara que está com a gente, enfim, todo dia eu ligo e ele fala assim, não me irrita não. Basicamente. Ô, filho. Estatística também para ver estatística. Vamos lá. Spoiler da palestra, você quer estragar o negócio? Quer? Você gosta de falar? Cara. E a Eagle Scouting é que faz a estatística, que é paga pela confederação, com o dinheiro da taxa de confederação que os atletas pagaram. Uma parte, obviamente. As estatísticas da Eagle, e aí a gente faz um meia-culpa também, eu e o Lucas, acho que ele está comigo nessa. A gente está pecando na entrega da estatística. Ela existe, ela está lá. Depois, no final, eu abro aqui para a gente ver o playbyplay.com.br, que as estatísticas estão lá. Elas só não estão amplamente divulgadas porque ainda tem alguns erros de identificação de jogador, questões de programação, que às vezes eles estão com o time invertido, então se você colocar lá, ele vai jogar a estatística de um time para outro. Então são coisas que eles estão corrigindo dentro da parte de programação deles.
mas os números estão lá. Uma coisa que eles têm dificuldade na estatística, e eu falo isso porque eu estou trabalhando no mesmo escritório que eles hoje em dia. Identificação de jogador. Tem filmagem que não dá para ver quem é que está jogando. A filmagem às vezes está muito longe, ou então a qualidade não ficou do jeito que tem que ser. Uma outra dificuldade é com relação à jardagem, quando o campo está pintado e a filmagem não pega a pintura de campo, e o cara não consegue ver em que jarda que a bola está. Então ele tem que tentar adivinhar onde é que o juiz de linha está posicionado para estimar onde é que a bola está, e aí no final das contas pode sair alguma coisa errada. Então a gente tem um mínimo de informações que dá para tirar de estatística, e o máximo que é quando tem um vídeo perfeito e tudo certinho. Mas no final eu vou mostrar o que a gente tem até agora de estatística. Joga aí, mais uma. E aí eu vou falar de alguns casos que aconteceram esse ano. Casos que envolvem montagem de campo, pintura de campo, uniformes, e aí vamos lá. Então, esse jogo foi Mariners e... Foi Spectros? Não, Spectros, Caçadores e Mariners. Aliás, Abraão, você queria ver? Está aqui. Depois você faz o projeto. Bom, esse jogo começou de dia. A história é basicamente que o Marcelo só faz tabela. Depois a gente fala sobre isso. Mas eu vou ter que ir embora cedo que eu tenho que fazer tabela. Esse jogo começou, acho que começou às 3 da tarde. E estava tudo bem, vocês podem ver, a visibilidade está ótima, tudo certo. Inclusive acho que é um vídeo isso. Mas tanto faz também, pode passar, era só para mostrar a visibilidade. Então vai para o próximo aí. E aí ficou assim. Ou seja, tem iluminação, tem... Eu não sei como é que estava lá. Alguém aqui estava nesse jogo? Não. Porque eu não sei se estava dando para enxergar em campo. Acho que dava, senão não jogariam, mas... Então, pode ser que seja questão da filmagem. Mas aí para você fazer uma estatística de um jogo assim, por exemplo, você imagina. Até pra gente ver o jogo assim. Eu acho que na tela deve estar melhor. Tá ruim mesmo, né? Já. Então teve umas jogadas, eu não sei quem pegou a bola, não sei para onde correu, eu não sei nada que aconteceu porque tá muito escuro, ficou muito escuro. Isso é um jogo que foi marcado, acho que 3 horas da tarde. De repente estava de noite e o jogo seguiu. Por isso que a gente coloca aquele limite de horário para não começar depois. Esse foi o Cavalaria e Espectros. E esse vocês estavam. Cadê? Deixa eu perguntar. Quanto foi? 2.200? Para ficar boa era quanto? Nós tínhamos até quinta um jogo marcado no estádio. Na quinta tarde, eles ligaram dizendo que ia ter um show, e o show mudou, e botaram no local do jogo. Não ia ter um jogo. Então, para ter um jogo, nós marcamos esse jogo na prefeitura que é a 100 km de Salvador. E não tinha iluminação estádio. Aí a gente teve que alugar a torre de... Que horas começou esse jogo? Esse jogo começou, estava marcado para 17 horas. Só que o Spectros, o ônibus quebrou, acabou chegando 19 horas. Foi um desastre. E ele estava marcado para 17 por quê? Porque ia ser em Salvador com iluminação. Por causa da distância de uma pessoa para Salvador. Não dá, esse estádio ele não admite jogo às 2, por exemplo? Não, o Espectro não chegaria às 2. Tá, mas o Cavalaria sempre joga às 17. Isso, porque nosso estádio tem iluminação. 17 ou 18. Só que esse estádio que a gente joga... Não dava para desfazer isso e botar para 14 nesse estádio? Não, porque o Espectro teria que sair na sexta-feira, sei lá, 4 horas da Foi sábado esse jogo? Isso, a gente só conseguiu na sexta-feira esse estádio, o jogo sábado. Que beleza. Eu saí daí sexta-feira, 11 horas da noite praticamente, brigando com o líder da associação, com o vereador que tinha marcado Baba de veterano, Baba Pelada. futebol de veterano. Cheguei lá, fui ameaçado, porque o cara disse que eles fui o gramado da cidade interior. Antes do jogo apareceu a rádio da cidade. A rádio da cidade teve lá perguntando quanto a gente estava pagando ao prefeito para fazer esse jogo.
E foi quanto? Bom, esse foi o jogo do Cavalaria. Tava bem escuro. A gente chamava isso aí, na época que a gente treinava na praia de Botafogo à noite, era treinamento ninja. Você treinava sem ver nada, e aí na hora de jogar você via tudo. Esse foi o Lokomotiv e Flamengo. Né? Esse jogo foi pra... Que horas começou esse jogo, Bruno? Você lembra? 2. 2:05? Atrasou? Isso aí estava programado, combinado com o Flamengo. A entrada lá que eu vou mostrar mais. Ah, eu lembro. Bom, e aí o jogo ficou assim depois. Foi pro overtime. Hã? Enfim, foi um jogo que começou de dia, tava ótimo, de repente fica de noite e você não vê mais nada. Tem mais um. Esse aqui é o seguinte, esse jogo foi Tubarões e Templários. O que eu tinha recebido antes do campeonato, quando a gente pediu os uniformes dos times, e talvez vocês lembrem que eu fiquei pedindo e insistindo que eu queria foto dos uniformes dos times, o que eu recebi do Tubarões foi isso. Esse é o uniforme azul do Tubarões. E esse é o uniforme do Templários. Olhando para cá, eu não diria que ia confundir em campo. Falei, bom, tem um uniforme claro, tem um uniforme escuro, tá ok. Mas o que aconteceu foi isso aí. Eu, quando abri a transmissão, eu olhei e falei, não estou acreditando no que está acontecendo. Tem 2 times iguais em campo. Eu tinha aprovado os uniformes. Né? O que pode acontecer, mas não faria muito sentido, por regra, a arbitragem pode tirar um timeout no começo de cada quarto se o time não cumprir o que estava estabelecido para jogar de uniforme, se fosse o claro ou fosse o escuro. Só que o estabelecido era isso. Eu estabeleci isso. Porque os uniformes eram para ser assim. E assim não era para confundir. Mas confundiu. Esse jogo eu quero que alguém me diga o que tem de errado nele. Nessa foto aqui. Vai pedir música no Fantástico. Onde é que está o referee? Quem é o referee? Esse aqui é o referee. Né? Tá ok, ele está posicionado certinho. Ele está de boné preto. E todos os outros estão de boné branco. O que é engraçado, tá vendo esse treinador aqui? Esse é o juiz de linha. Ele tá de camisa branca, boné branco. E depois eu até pensei que esse cara era árbitro também. Mas não é. E tem esse aqui disfarçado também no meio do time. Então essa aí a gente passou pro Jean, o Jean falou com o pessoal de lá para ajustar a questão de uniforme e tal. Essa camisa deles, aqui você vê, ela é toda branca, mas ela tem uma faixa preta aqui, tipo a da Juventus, assim. E é isso que eles usam. Segue. Nem sei o que tem depois, esqueci já. Esse é para dar um exemplo bom, na verdade. Depois eu dou o ruim desse jogo, mas esse aqui é o bom. Que é o pirulito, o operador de pirulito identificado com colete, bem chamativo até. E que é bom, é uma coisa que a gente não tem em todos os jogos, a gente não tem essa identificação. E eu não consegui colocar ainda em regulamento, nem em recomendação, porque eu acho que, na verdade, eu vou causar mais um trabalho e talvez o cara deixe de fazer alguma coisa que é mais importante do que isso. Mas isso aqui é muito bom e a gente pensa sim em colocar essa identificação, tanto para esses caras aqui, o ideal seria a gente conseguir identificar esses caras, identificar o delegado, identificar quem vai fazer a filmagem, identificar quem vai fazer o play-by-play, identificar todo mundo. Mas ainda não acontece. E aí, nesse mesmo jogo, eu vou perguntar para vocês aonde está o erro. Eu acho que só sintoniza Globo. Eu não sei qual é o material, não sei se é um bambu com silver tape, eu não sei se... era um cano? Só que em Brasília tem... Esse jogo é o Wizards e V8. Em Brasília tem o field goal que era do TTD. Né? Você sabe por que não foi usado nesse jogo? Vocês sabem? Porque a Paulo
Aí isso aqui era a melhor solução. Igual tá morando aí nesse horário, exatamente. Ah, ótimo. Já falou permitido usar do TTD. Então no outro não pode mais. Porque senão vai ser esse aqui, né? Hã? Ali? Não, isso aí é a câmera da transmissão. Esse caso aqui. Esse caso o Abraão adora. Tá até com risinho já. A Cris tá aí também. A Cris chegou, ela tá disfarçada lá. Oi, Cris. Esse caso foi o seguinte, o Corinthians tem um campo... Cris, confia pra mim, 90 metros o campo, né? 92. Só que o Corinthians pintou o campo com uma jarda, e aí me dói falar jarda nesse momento, com um espaço entre tracinhos de 80 centímetros para caber a linha de 50 no meio. E isso não é um campo correto, né, pelo manual, porque cabe um campo com a pintura normal dentro desse espaço, mas foi pintado com a jarda errada, com uma medida que não é jarda. O nosso livro de regras ele fala uma coisa que eu acho muito absurda, que é você chamar jarda um espaço que não é jarda. Ele fala que você pode pintar um campo com uma distância entre traços de 86 centímetros ao invés de 91, e ele chama de jarda IFAF. Não sei por que alguém decidiu que poderia usar uma jarda que não é uma jarda, né? O Sistema Internacional de Medidas não gostaria muito disso. Enfim, é um campo que cabe o campo normal. Nesse campo cabe você pintar um campo normal dentro do nosso manual de pintura, mas não foi feito. E aí teve um outro caso nesse mesmo local. O que eu acho válido falar, isso é uma pergunta que o Abraão me fez no momento, que é: este é um campo regular com uma pintura errada. Então o campo, cabe um campo de futebol americano. A maquiagem dele é que não estava correta. Então, o pessoal fala, é WO, não é WO. A pintura mal feita. E aí o que aconteceu aqui também foi isso aqui. Que tem uma árvore no field goal. E aí eu falei para o Abraão que ele estava provando do próprio veneno. Porque um ano antes ele teve exatamente essa mesma situação lá na Universo, em BH, que tinha uma árvore, a mesma coisa, exatamente igual. Qual é a próxima? Então isso é a primeira página do manual de pintura. Um campo de 92 metros, ele está por aqui. Você consegue fazer um campo com 40 jardas no meio, então um campo de 40 para cada lado, e mais 10 ou 11 jardas, dependendo de onde ele estiver isso aqui, vai ficar entre 10 e 11 jardas cada endzone. Ou seja, cabe um campo normal lá. Não precisava diminuir a jarda, não precisava diminuir o espaço. Não deu. Calma com o seu caso, você vai dar risada no próximo slide. Vai. Castigo. Hã? Não, ele não é. Não. Esse aqui é o gol que o América tinha a árvore também. E aí o Abraão burlou todos os órgãos ambientais e cortou a árvore. Não, mentira, você fez com autorização. Na prática, você só precisa de um facão de uma escada. Mas a burocracia para você chegar até o ponto de deixar e colocar a escada e cortar com o facão, é assim. Então eu tive 2 jogos no ano passado e esse field goal tinha um galho de árvore por dentro dele, igualzinho. Então a gente só podia chutar de um lado do campo. E aí, no terceiro jogo, eu consegui a liberação e a gente fez a poda do galho. Acertou a árvore e dava dentro. Esse foi o conselho, mas também foi assim. Aí a gente deixou ele lá. Não, peraí, mantém lá. Então, aí, bom, Abraão conseguiu cortar e tal, mas nesse campo aqui tem mais 2 situações. Na verdade, uma situação. Não vai dar para ver por aqui, mas eu vou apontar o que é. O poste, ele não está na linha de fundo. E por que ele não está na linha de fundo? O Abraão me ligou durante a semana para entender o que ele fazia. A linha de fundo, se ele fosse até o gol, você não dá um passo da trave até a parede. Então você ia fazer um touchdown entrando aqui no fundo, e o seu último pé na linha estaria aqui, e a parede está literalmente aqui. É um tanto quanto perigoso, eu diria, né? Então o Abraão recuou, segundo Paulo Antônio. Então, ele falou sobre isso. Então o Abraão me ligou, recuou a linha de fundo em uma jarda em cada lado, mas ele não conseguiu apoiar o field goal na linha de fundo porque ele não teria estrutura para fazer isso. E por isso que ele quer o projeto de um field goal, e que é uma coisa que a gente quer desenvolver para todo mundo ter a oportunidade de ter o mesmo projeto. Se alguém tiver esse projeto pronto, pode passar.
Opa, Eu vou mandar olha aí. para um agora. Põe no grupo, Daniel. Põe no grupo do congresso aí. Perfeito. Você está no grupo já? Ainda não. Pede para o Abraão. Eu vou mandar para o Abraão. Ah, é, Abraão. Na verdade, o problema não foi você não compartilhar, foi o Ítalo Barra. Sempre. Porque ele tinha, ele não passou pra ninguém. O Ítalo tá fazendo a função dele, que é atrapalhar as coisas. Alguém falou pra ele que tinha, aí ele entrou em contato e eu mandei. Aí, viu, Abraão? Você queria, já consegui para você. Mas, enfim, foi uma solução. E aí o que o Abraão fez foi recuar uma jarda de cada lado. Ficou igual para os dois lados, ficou errado igual para os dois lados. E aí jogou-se assim, não foi um problema. Porque eu já tive um problema desse em 2014, em Jaraguá, que só um dos lados o campo era recuado. E a gente chutou um field goal que bateu no poste do recuado. Então foi revoltante. Segue aí. E esse é para mostrar o material que o Locomotiva usa, o pessoal de Minas usa. O material, né? Que é, enfim. Foi uma parceria com a missão diplomática dos Estados Unidos, que a gente não tem embaixada em BH, né? Está em processo, e aí a gente conseguiu, através de uma parceria, importar esse material como patrocínio. Então aqui não dá para ver muito bem ali o marcador dos downs, né? De descida, mas ele é daquele de italiano. Você só arrasta para cima e para baixo, ele faz. Enfim, isso é para mostrar que tem aqui, é muito legal, a visibilidade dele é ótima, é perfeito, você está vendo de longe. Então, E aí também não tem nenhum, não dá para ver os flyers, então as plaquinhas também vieram do mesmo kit. bom, isso aqui, o que está escrito não é a questão, até porque eu botei aqui exatamente porque não dá para ler direito. Isso foi um dos motivos, como eu estava falando mais cedo, da gente tirar essa parte da súmula. Porque, então bota aí, que a próxima é isso aumentado. Vou tentar. É a arbitragem com muitos erros, banheiros sem água nos sanitários. Então, é verdade esse bilhete. Ou seja, dá um certo trabalhinho para ele. Esse aqui não é nem tão ruim assim. Eu não peguei o pior de todos porque eu não achei, na verdade. Eu fiz a... Tá aí. A gente vai chegar lá. Então, dava um trabalhinho parar para ler cada coisa, e aí às vezes a coisa vinha pior ainda, porque você não conseguia entender, não tinha sentido o que estava escrito. Uma coisa é você entender o que está escrito, depois entender o sentido. Então tem um nada a ser Ceará, não sei, é um nada a declarar, a gente sabe disso, mas não está muito claro. Aumenta aí de novo. Houve atraso da partida. Ocasionado pelo atraso da empresa em encaminhar a ambulância. Tá. Isso, conseguimos. Isso aqui, se o cara digitar, é muito mais fácil de ler. Vai, o que tem depois? Mesma coisa, não dava para ler, não conseguia ler, tem que ficar... campo com menos de 100 metros... é um parêntese, né? Campo mais endzone. Pintura incompleta. Não terminaram de arrumar o campo no prazo. Arbitragem... Abaixo do nível esperado. Quer dizer, esse cara aqui tem que depois carimbar com o CRM, né? Porque... Vai, o que tem depois? Eu não botei o desenho? Você não botou o desenho, você não botou o campo de São Luís, cara. Como não botei? Eu vou botar depois, vai ser o especial. Pós-créditos. O que tem depois? E aí, enfim, eu contei alguns casos que a gente teve agora, é engraçado, é trágico, engraçado. E aí, falando de futuros BFA, né? O que a gente pensa para futuro, o que a gente conversa quase todo dia sobre o que vai ser para frente, porque a gente passa a nossa rotina inteira de trabalho fazendo acontecer a coisa naquele momento. Então, tem jogo esse final de semana, teve jogo no final de semana passado, tem na outra semana, tem que organizar Brasil Bowl, tem que tentar vender cota ESPN, tem um monte de coisa para a gente fazer para agora, mas a gente tem que conversar sobre o que vem para depois, porque não dá para deixar para fazer isso também só na hora. Uma coisa que é urgente é a gente criar uma comissão disciplinar
e o STJD é uma coisa com o nosso camarada ali, Ítalo. Mas, o que é isso? Acabei de receber um caso de problema na BFA. É assim que acontece. Ítalo acabou de mandar aqui. Você quer ler? Alguém não conseguiu inscrever um atleta hoje Que azar. na BFA. Aí a resposta... E aí ela foi reclamar com o Ítalo, que é da CBFA, que ele acabou de fazer, falar que não é problema dele. Que ele tá certo, na verdade. Aí ele falou assim, você tem que tratar os problemas da liga com a liga. Ô Ítalo, não entendi. Agora. Isso está acontecendo. Projeto ainda tela. Pode botar. Ele mandou um print ainda do... Ele mandou Pera aí, deixa eu só ler uma coisa. Ela acabou de tentar. Acho que ela tá tentando escrever o É. nome dela agora. Enfim, é uma tentativa de inscrição. Coloca o áudio aí, coloca o áudio no microfone. Pera aí, ó, é uma tentativa de inscrição e aí ela mandou o print. Mandou o print lá do link, né, de inscrição, que é um Google Forms. E aí ela não entendeu o que aconteceu. Eu vou ler só o que está aparecendo no print do link. A primeira coisa que diz é prazo para inscrições finalizado. Essa é a primeira informação. Ela não entendeu por que ela não conseguiu. Aí depois diz, as inscrições feitas dentro do prazo estão válidas e poderão ser conferidas pelos representantes das equipes da lista final, que será, e aí saiu do print, eu não lembro o que eu escrevi aqui. Mas a primeira informação é prazo para inscrições finalizado. Eu mandei um áudio para ela e encaminhei o áudio para você. Vamos lá. Bota aqui. Chega mais perto. Aí apaga, né? Então eu tive que falar a mesma coisa 6 vezes. Pera aí. Vamos lá. Você quer que a gente dê um curso pra ela? Ali. Quantas mensagens? Mensagem não, tem 52 conversas. Mensagem, não sei. Ah, não, ninguém me mandou nada ainda. Marcelo, o Vitor já descobriu um time aqui. Não falou ainda por quê? Prometer, diretor. 51 é o prefixo. Tá rolando. Enfim, falar sobre criação de comissão disciplinar e STJD, para a gente tratar os casos de indisciplina. A regra, o livro de regras até o ano passado, ele definia que uma ejeção por briga ou por agressão tinha suspensão automática se a ejeção foi nos 2 últimos quartos, ele não joga os 2 primeiros do próximo jogo. Se foi nos 2 primeiros quartos do jogo, ele só não joga aquele jogo mesmo e está liberado para jogar o próximo. O livro de regras para esse ano mudou e essa definição de pode ou não pode jogar o próximo jogo fica para a organização de cada campeonato. Ou seja, fica para mim. E eu não vou analisar cada caso. Então, ninguém está sendo punido automaticamente. O cara é ejetado, ele não joga o final daquele jogo e está liberado automaticamente para jogar o próximo. Isso é bom? Não. É péssimo. É péssimo porque eu estou dando um recado de que o cara pode fazer o que ele quiser, que ele só vai ser ejetado naquele jogo e no próximo ele está liberado para jogar. Posso só comentar? Porque a galera fala assim, cara, no Brasil ninguém é punido porque não tem um STJD. Mas a galera tem que entender como é que funciona a justiça desportiva e que o STJD é o último recurso. Na verdade, houve alguma pergunta real, houve alguma tentativa ou uma ativação de tentativa da comissão disciplinar da Liga para resolver algum caso nesse sentido? Não, e eu vou explicar por quê. Porque não existe uma comissão disciplinar na Liga. É por isso. E é isso que eu quero montar, e a gente conversou já sobre como fazer. E a gente deve tentar implementar isso o mais rápido possível, não precisa esperar trocar de temporada para fazer. Quanto antes a gente conseguir implementar, a gente vai fazer. E o funcionamento deve ser, não tem nada explicando aqui, eu vou explicar agora só, vai ser muito provavelmente com 2 representantes de cada região e eu. Então a gente vai ter 11 pessoas.
Eu só voto se empatar e eles votam nos casos que acontecerem. O processo chegou súmula ou chegou denúncia de alguma coisa, isso vai direto com tudo que tiver de documentação, que é a súmula de jogo e avaliação pós-jogo, e aí a gente vai estabelecer prazo para o link de avaliação pós-jogo, não sei, até terça ou até quarta-feira, logo depois do jogo. Você faz a sua denúncia, você coloca o que aconteceu, explica, se defende e tudo mais, e isso vai para esses 10 caras, e aí a gente tem que pensar se, por exemplo, se o caso aconteceu no Sudeste, se os 2 representantes do Sudeste saem dessa votação, por exemplo, para não ter, né, quem está diretamente envolvido com o caso. Enfim, coisa que a gente vai desenvolver e vai aprovar para fazer funcionar o mais rápido possível. Isso aqui eu estava conversando, logo antes de começar a falar com o pessoal do Cavalaria, sobre ajustes no modelo de disputa. Isso a gente tem que ir ajustando e tem que ir adaptando realmente. Hoje a gente tem os mais variados modelos de disputa na BFA. Você tem no Sul, Elite, você tem um grupo único. No Centro-Oeste, Elite, você tem regionalizado. No Sudeste, é todo mundo misturado. O Norte também é regionalizado e tem um grupo com 2 times que jogam uma série de 5. Então tem vários e vários tipos de modelo de disputa. A gente quer ir ajustando e adaptando para ficar melhor sempre a cada ano. Então a gente está conversando agora sobre o Nordeste especificamente. O Nordeste já se reuniu e já fez meio que uma proposta, já tentou chegar em alguma coisa. A gente vai tentar entrar nessa conversa, desenvolver junto um modelo, como você falou, que fique justo e fique bom para todo mundo. Claro, nunca vai agradar todo mundo, mas que todo mundo participe dessa decisão e chegue num consenso no final das contas. Alguém dizendo que sim e pronto, acabou. Então a gente vai fazer essa parte de ajuste de modelo de disputa. O que tem depois disso aí? A parte de melhoria dos eventos é evitar alguns daqueles erros que a gente estava mostrando agora. Tentar entender antes do jogo se não vai ter um field goal, se vai ser uma antena amarrada no travessão, entendeu? É saber que o cara que vai viajar não tem mais um ônibus, de repente. Isso aconteceu com Predadores, que perdeu o ônibus na quinta-feira, eu acho. Aconteceu com Templários, que o ônibus da prefeitura atrasou, 3, 4 horas para sair, depois ainda quebrou 2 vezes no caminho, aí não teve jogo, tiveram que voltar. É a gente tentar monitorar isso tudo antes para melhorar os eventos, para o cara não montar um evento em casa e não ter o visitante para vir jogar. Ou então para o cara montar um evento bom e não um evento ruim. Quase falei outra coisa. E aí aqui entra o nosso querido Ítalo também. Dá mais um cliquezinho só para entrar o negocinho dele aqui, para dizer que isso é dele. Que é a parte de formação e capacitação de árbitros. Eu acho que no Brasil inteiro... tem alguém da arbitragem aqui? No Brasil inteiro, o que eu mais escuto de reclamação de arbitragem é em Minas Gerais. Né? No começo, uns 2 anos atrás, o pessoal falava que a arbitragem de Minas roubava muito. Esses caras roubam muito, não tem como ganhar em Minas, esses caras roubam sempre. E aí já no ano passado, isso mudou completamente, porque já no ano passado o pessoal de Minas fala a mesma coisa. E não tem como o cara roubar para os 2 lados. Ele erra para os 2 lados. E aí o que percebeu foi que eles estavam errando muito. E continuam. Aconteceu alguns casos no final de semana. Mas o lado bom, se é que pode se dizer isso, mas o lado bom é que eles estão reconhecendo que eles precisam melhorar. E aí, nesse sentido, a gente vem para a parte de formação e capacitação de árbitros. É você formar novos árbitros para ter mais gente. A gente fala sobre isso, por exemplo, o caso do Espírito Santo, que não tem árbitro, então é sempre uma dor de cabeça, porque tem que deslocar a gente para lá, e isso custa muito caro, porque você tem que botar os caras no carro, ou no avião, ou no ônibus, o que seja, e sai caro. Campo Grande, Pará, são lugares que a gente tem, e eu odeio ter que dizer isso, mas a gente tem jogadores que estão apitando jogos, né, porque não tem árbitro. Então a gente tem jogador de um time apitando o jogo do outro time. Isso era coisa dos primórdios do Carioca Ball na praia. É o que está acontecendo hoje no Carioca Ball, que a gente tem jogador apitando. Não era para a gente estar tendo isso na BFA. A gente precisa formar e capacitar árbitros, e isso é um trabalho em conjunto com o Ítalo, pela confederação. Ainda falando de futuro, e aí não está aqui, mas é uma questão que a gente conversou já, e já tem essa definição de que a gente deve mudar a natureza jurídica da associação que hoje é a BFA. Hoje ela é uma associação, e a gente deve mudar isso para empresa. Isso foi uma recomendação de um advogado, conversou com a gente, falou: vocês já estão operando como empresa, não tem por que vocês serem associação. Então, por orientação do advogado, a gente vai fazer essa alteração, vai passar a operar de fato como empresa.
o que na verdade não vai mudar nada do que acontece de trabalho. A gente continua fazendo os mesmos processos, continua fazendo tudo igual. É questão contábil e jurídica por recomendação do advogado. Segurança de operação. E exatamente. O que tem depois disso? Então eu vou para os pós-créditos, que eu não posso deixar de mostrar um negócio que aconteceu. É sobre pintura de campo. Não, meu mouse é esse aqui. Foi lá em São Luís. Não tem problema. Eu vou abrir aqui, eu quero que vocês me digam aonde que está o erro. Espera aí. Não, é só botar aqui. Eu arrasto lá. Vamos lá, onde é que está o erro aí? Já ouvi um nossa aqui. 30, 40, 30. Pois é. Que tal? Enfim, recebemos esse vídeo. Aí, tô eu e o Lucas olhando o vídeo, né? Vamos ver o vídeo aqui, cortar a jogada. Tem que mandar para a ESPN. Eu olhei a súmula, nada consta de erro na súmula. A súmula veio, nada consta, a pintura é completamente correta. Mas eu sempre assisto os vídeos editados de quase todos os times. Assisto todos os times. E aí eu fui vendo o jogo e eu comecei a achar um pouco complicado o campo. Falei, tem alguma coisa errada. Aí eu mandei pro Marcelo assim que eu achei, a gente botou no grupo lá. Aí rolou 5 minutos de desespero nosso, assim. E aí eu liguei pro presidente. Pera aí que vai melhorar, vai melhorar. Aí eu liguei pro presidente para falar, olha, você cometeu um erro de pintura, 5 jardas não são 10 e tal. E aí ele falou, realmente o que você estava falando faz sentido. Se eu tivesse começado com o 10 na primeira linha, ia estar certo no meio do campo. Então eu ia trazer o 10 para a linha de 5 e aí ia dar certo no meio do campo. Solução criativa, né? E aí? Ele não sabe para que serve os números. Ele não entendeu o que significa o número pintado ali, né? Então deixa eu trazer isso de volta, que eu tenho mais uma para mostrar. Falando de súmula. É essa aqui. A súmula, a gente está falando de súmula, né? A última pra gente liberar pro Ricardo. Eu falei o porquê da gente parar de receber súmula à mão, né? Por que ninguém escreve mais na súmula, por que é online? Eu vou mostrar. Declarações pós-jogo. Ele assinou o desenho dele. Identifiquem ele. É o logo do time assinado pelo presidente. Não. Eu nem olhei essa ainda. Como eu botei online, talvez ele consiga me mandar o arquivo da logo agora. Fica melhor, né? Fica mais bonito. Era o Templários. Não fui eu que disse isso. Bom, só pra... Foi isso.
Essa aqui é bom que dá para ver os dois casos. É o caso de rasura e ficar a coisa meio sem sentido, tudo meio perdido, e o especial, que é o... Marcelo, é importante falar que isso é um documento oficial, né, cara? Não, o Fabrício escreveu aqui. Aí aqui é Templários. Aí vai aparecer no criador do ele e vai achar muito. Vocês fizeram foto disso? A Paula Bom, tá postando ali já. só para fechar. Esse é um dos casos. Um dos casos de coisas que acontecem. Eu começo a lembrar de casos, mas não deixa pro happy hour. Mas no fim o feedback que a gente sempre recebe é: por que vocês demoram tanto para fazer as coisas? Vocês só tem a tabela para fazer. Então, o que a gente está fazendo hoje é tabela, amanhã a gente vai fazer tabela, semana que vem a gente vai fazer tabela de novo. O que, na verdade, eu vou até falar, isso não deixa de ser verdade, porque toda hora alguém sai, né? Então tem que fazer tabela toda hora. Mas, bom, só para encerrar, eu queria falar sobre a importância que é isso que a gente está fazendo hoje, de, né, mais uma vez reunir essa galera em São Paulo e conversar e aprender. A gente teve a aula do professor Leandro mais cedo, que foi, senhora aula. Depois o Ítalo expor a CBFA, eu ter esse espaço para falar de BFA e causos da BFA. O Ricardo vai falar um negócio sensacional também agora de branding. O Luke fala de transmissão. Então é muito aprendizado para a gente ter. E é legal, a gente aqui, quem já está aqui, obviamente, está ciente dessa importância. É a gente tentar transmitir para os outros o quão importante é isso. Eu lembro que em época de treino, não adiantava ficar falando sobre ir ao treino com quem estava no treino, né? Porque você dá um esporro, tá todo mundo faltando, em quem está lá, não faz sentido. Então, é tentar fazer essa corrente andar para frente, falar com todo mundo que, o evento é legal, ano que vem tem de novo, janeiro tem o congresso, manda representante, vem, comparece, participa, porque vale muito a pena. É muito legal conhecer, o happy hour é sensacional, acho que é a melhor parte. E falando um pouco sobre BFA, e não sei se o Castor tem alguma coisa que quiser colocar alguma coisa, mas assim, a gente de fato está trabalhando em torno de 16 horas por dia. E a gente trabalha em turnos diferentes, né? O Castor ele começa a operar a BFA perto das 6h30 da manhã, eu entro às 8 da manhã, aí eu vou sair perto das 7 da noite, o Marcelo entra às 10 para sair perto das 2 da noite. 10 da manhã, não faz parecer que é 10 da noite. Você entra às 10 e aí você fica às vezes até às 3 da manhã resolvendo coisas. E tem dado certo. A gente está, de fato, a saúde mental nossa está bem debilitada esses tempos. A gente tem percebido isso nas próprias reuniões, como a gente não tem mais paciência, ou com as pessoas, ou com a gente, ou quando a gente tem brigado às vezes. Mas assim, a BFA está dando certo. A BFA está sendo um sucesso dentro do que a gente tem de modelo de campeonato brasileiro de futebol americano no Brasil. Só que a gente precisa que os times comecem a entender que quando a gente pede algo, não é o que a gente pede para um time não é preciosismo nosso. O que a gente precisa dos times é um material com um mínimo de qualidade, porque sem aquilo, é o mesmo time que grava mal, é o que reclama que não passa na ESPN. Sabe? É o mesmo time que acha um absurdo ter 3 seguranças no evento e que não consegue filmar um jogo. Está chegando esse momento no futebol americano brasileiro, onde se o seu time é formado por 60 atletas e nada mais, não vai dar mais. Não vai dar mais. Vai ter que ter um diretor que não joga, um câmera, um diretor, alguém para fazer play-by-play. Play-by-play não é pelo Instagram, para de fazer pelo Instagram, pelo amor de Deus, é pelo Twitter. O Vitor vai falar sobre isso amanhã. Mas assim, a gente está chegando num nível que se a BFA crescer muito e o pessoal começar a cobrar muita informação da gente, a gente vai entrar num buraco, a gente não vai ter informação para dar. Então, às vezes a gente pede assim, onde vai ser o jogo? Manda um press release. Ah, não tem um press release. E deixa eu falar uma coisa, cara, assim, são 30 times na Elite. 33. 33. Alguém vai pedir a informação da Liga. Se um não tiver, não tem a informação da Liga. Vai tudo pro lixo. Então, é essa consciência que tem que ter. Se um não passar, você não
E a gente vê, eu falo muito isso com o Marcelo, eu falo muito isso com o Castor. Eu tenho tentado passar paciência para eles com os times do acesso. Porque o baque para quem entrou do acesso, do que era a Liga Nacional, do que é a BFA, em questão de coisas que eles têm que fazer, foi muito grande. Os times da elite dão muito menos problema que os times do acesso, porque eles têm experiência no processo. Eles já sabem, eles olham uma súmula e eles sabem que tudo aquilo ali é básico. Os times do acesso ainda têm uma dificuldade muito maior de entender que play-by-play é necessário. Até porque a gente foi desenvolvendo o que era necessário, o que era obrigatório, em função de erros que aconteceram com os times que hoje estão na elite e estão desde o começo da BFA. Então agora a gente está vendo também outros erros que a gente vai corrigindo e vão virando obrigações diferentes e procedimentos diferentes com os erros que vão acontecendo dos times que vieram agora. É normal, a gente vai aprendendo, mas de fato tem muito mais coisa acontecendo sem ser na elite. E assim, a gente precisa dos times por quê? E aí é um pedido meu como diretor esportivo. Por que a gente precisa de times organizados? Porque até agora, nem eu, nem o Marcelo, nem o Castor tivemos um segundo para vender o plano comercial da BFA. Então a gente tem um plano montado, com cota. Não dá. Não dá tempo, a gente não tem nenhum dia. A gente está indo para a 6ª semana seguida sem nenhum dia de folga. O que é folga? Então, assim, a gente não para. Domingo vai até o último momento com o resultado. Eu acordo 8 da manhã e começo a editar vídeo para mandar para a ESPN. A gente tem que mandar a história do jogo para a ESPN, porque o cara da ESPN não é obrigado a saber quem é quem, quais são os times, como se pronunciam os nomes. Assim, a gente precisa de times mais fortes e organizados, não só no campo. Não só times que têm 2 gringos e metem, sei lá, todos os pontos e é um baita jogo. Não, a gente também precisa do time que tem alguém que sabe fazer os processos da BFA. Alguém que não se banana para inscrever um jogador. Alguém, quando a gente divulga o novo link de inscrição, não joga no grupo dos jogadores e aí o time se reinscreve inteiro. Cuiabá, Arsenal e Manaus Broncos. Travou o computador, puta que pariu. Foi maravilhoso esse dia. A gente não conseguia mexer na planilha. Ela rodava que nem roleta. Assim. O pessoal lá também escreveu, você viu o negócio lá. Ah, tá. Esse dia foi bem engraçado. Esse dia foi bem engraçado. O Marcelo falou, vamos jantar, daqui 2 horas a gente volta, porque... Isso aqui é só é só aquela tabela que eu falei do histórico de jogos que a gente tem. Ela não está completamente correta porque os nomes não estão completamente corretos na primeira, mas a gente vai ter isso aí, quantos pontos cada um fez em casa, fora e tal. Tudo certo. Eu queria contar só mais uma antes de acabar. Lá no começo, quando a gente pedia foto de uniforme, eu pedi a foto de um uniforme claro e uma foto do uniforme escuro, que é para saber qual é qual e a gente poder montar lá na tabela para não ter aquele problema que a gente teve no Tubarões e Templários. E aí um time me mandou uma foto do uniforme vermelho. Aí eu recebi essa foto, salvei e falei, bom, tá bom, cadê a foto do uniforme claro? Aí não respondeu. Não, na hora não. Aí eu falei, porque por e-mail, acho que não veio e-mail. Aí mandei no WhatsApp. Cara, recebi lá, mas estou precisando da foto do uniforme claro. Aí eu recebi uma foto do uniforme preto. E é isso mesmo. O cara não tem uniforme claro, ele joga com vermelho ou com preto. Aí a gente teve que fazer um malabarismo com os outros times. E o roxo que varia tanto claro quanto escuro, dependendo do adversário. É. A gente tem um time que apresentou um uniforme roxo e ele falou que o roxo é claro quando o adversário joga com escuro e ele é escuro quando o adversário joga com escuro. É isso. Mas é isso aí, pessoal. Essa é a Liga BFA. No Happy Hour eu conto mais, as proibidas. Acho que a gente eu não poderia nem falar isso, mas vou falar. Ano que vem vai ter a Liga Rival de novo, então, para quem achar que a BFA está muito difícil, sempre uma liga zoneada aparecendo por aqui. Obrigado, Lucas. Foi legal.